Hoje a gente vai abrir uma caixa preta. Vamos analisar juntos algumas táticas psicológicas de altíssimo poder, ferramentas de influência que muitas vezes operam completamente fora do nosso radar. O objetivo aqui é muito claro: entender a mecânica da manipulação para construir um escudo de conhecimento, para que a gente nunca mais seja um alvo fácil. E olha, para a gente ter uma ideia do terreno em que estamos pisando, essa afirmação vem direto de estudos sobre o tema. Não estamos falando de uma simples persuasão do dia a dia. Estamos falando de mecanismos de controle desenhados para serem quase impossíveis de se defender quando não se sabe que eles existem. O que torna essas leis tão perigosamente eficazes é que elas não conversam com o nosso lado racional. Elas pulam essa etapa. Elas exploram falhas que já vêm, digamos, pré-programadas no nosso sistema mental, ativando gatilhos emocionais e sociais que nos fazem agir contra nossos próprios interesses, muitas vezes sem a gente nem perceber. Então, o nosso caminho vai ser bem estruturado. Primeiro, a gente vai identificar a vulnerabilidade principal no nosso código. Depois, vamos dissecar, uma por uma, cada uma das 3 leis. E claro, no final, vamos ver como construir a nossa defesa. Para entender essas táticas, primeiro a gente precisa expor a falha que elas exploram. Pensa no cérebro humano como um hardware extremamente sofisticado, que, no entanto, tem uma vulnerabilidade que já veio de fábrica. É aqui que está a porta de entrada. Nós fomos condicionados ao longo da evolução a seguir líderes, a obedecer figuras de autoridade. Era um atalho mental que garantia a sobrevivência do grupo. O problema é que, hoje em dia, esse mesmo instinto pode ser sequestrado por quem entende como ele funciona. E isso não é só teoria, não. O famoso experimento de Milgram é a prova científica dessa falha. Pessoas comuns, gente como a gente, administraram o que elas acreditavam ser choques elétricos perigosos em outras pessoas. E por quê? Simplesmente porque uma figura de autoridade, um pesquisador de jaleco branco, dizia para elas continuarem. É exatamente essa brecha que os manipuladores exploram. Certo, com a vulnerabilidade exposta, vamos para a primeira lei. Essa tática cria uma obrigação artificial, uma dívida que não existe de verdade, mas que o nosso cérebro sente como se fosse real e urgente. É uma das ferramentas mais comuns e, acredite, mais eficazes que existem. O mecanismo por trás disso é brilhante, de um jeito meio perverso. A reciprocidade é a cola que une as sociedades, certo? Devolver um favor é um instinto social muito profundo. Só que essa lei não explora a reciprocidade genuína, mas sim a percepção dela. Ela cria uma obrigação do nada. A execução é quase uma coreografia. Passo 1. O pedido impossível. Você pode me emprestar R$ 1.000? A recusa é praticamente certa. Passo 2. O recuo estratégico para o pedido real. Ah, tudo bem. Então, que tal R$ 20 para o almoço? Passo 3. A probabilidade de um sim para esses R$ 20 aumenta drasticamente. E aqui que está o pulo do gato, o tal bug mental. O cérebro não processa que o primeiro pedido era só uma isca. Ele só registra a sequência "eu recusei um pedido" e, em seguida, ele fez uma concessão para mim. Automaticamente, aquele nosso software social de reciprocidade é ativado, gerando a necessidade de conceder também. É uma armadilha de dívida emocional instantânea. Agora, a gente entra num território mais sombrio. Se a primeira lei manipula uma transação social, esta segunda lei busca corroer a própria base da nossa mente, a nossa percepção da realidade. O nome vem de uma peça de teatro antiga, mas a tática é atemporal. O objetivo final do gaslighting não é ganhar uma discussão. É fazer com que o alvo perca confiança no próprio julgamento, tornando-o completamente dependente do manipulador para saber o que é real. Eu nunca disse isso. Você está imaginando coisas. Você é sensível demais. Quando essas frases são repetidas com muita convicção, elas criam um conflito cognitivo extremo. Para o nosso cérebro, às vezes é mais fácil duvidar da própria memória do que aceitar que alguém está mentindo de forma tão descarada. É uma invasão mental sistemática. A única defesa contra essa erosão é se ancorar na realidade objetiva, nos fatos. A palavra do manipulador se torna irrelevante diante de um e-mail, uma mensagem salva ou o que uma testemunha viu. A regra precisa ser clara. Uma tentativa de fazer alguém duvidar da própria sanidade não é uma conversa. É um ato de agressão psicológica. A terceira lei é talvez a mais sutil de todas, porque ela não manipula a emoção ou a realidade diretamente. Ela manipula o contexto. O manipulador não muda a oferta, ele muda a régua com a qual a gente mede a oferta.
O nosso cérebro não é muito bom em avaliar o valor absoluto das coisas. A gente sempre precisa de um ponto de referência. Se você coloca a mão em água quente e logo depois em água morna, a água morna vai parecer fria. É essa relatividade da nossa percepção que essa lei explora. Pensa num corretor de imóveis. Primeiro, ele mostra uma casa cara e mal conservada. Essa é a âncora. Depois, ele leva para a casa que ele realmente quer vender. Em comparação com a primeira, a segunda casa parece um negócio fantástico, mesmo que o preço dela, na verdade, seja bem alto. Entende? Eles não venderam a casa, eles venderam o contraste. Depois de analisar essas 3 poderosas leis, a questão fundamental que fica é, ok, agora que a gente entende como a fechadura funciona, como é que a gente forja a chave para se proteger? A resposta para essa pergunta não é contra-atacar com as mesmas armas, é algo muito mais eficaz. É tornar essas armas completamente inúteis quando elas são apontadas na nossa direção. E o ponto crucial é este: a manipulação depende do sigilo. Ela precisa operar nas sombras da nossa percepção. A partir do momento em que você identifica a técnica da porta na cara, a dívida emocional simplesmente não se forma. Quando você reconhece o gaslighting, a dúvida não se instala. A consciência é o antídoto. E eu deixo esta reflexão final. Na política, na publicidade, nas relações pessoais, comece a observar o mundo ao redor com essa nova lente. Identificar essas leis em ação não é sobre se tornar uma pessoa cínica, é sobre reivindicar a soberania sobre a própria mente. Porque o conhecimento, no final das contas, é a verdadeira liberdade.